Olá, Daiane. Olá, Tudo bem? tudo e você? Tudo certinho. Vou esperar o pessoal entrar aí, então, né? Vamos conversar hoje. Fazia horas que a gente estava programando essa conversa aí, né? E agora vamos aproveitar o ensejo do Novembro Azul. Vamos falar um pouco aí sobre saúde masculina, autocuidado e principalmente sexualidade também, né? Que aí a gente está jogando grande com quem conhece, né, Daiane? Fala um pouco aí Olha, da tua experiência aí, inicialmente, aí, enquanto o pessoal vai entrando aí, que eu te mando bastante paciente aí e ajuda muito nos nossos tratamentos aí no pessoal, né, Daiane? Tu é psicóloga, né, e trata parte sexual, como é que é? essa live estava prometida, hein? Porque nossas conversas clínicas rendem bons assuntos que acredito que podem beneficiar mais gente, né, que possa nos ouvir. Eu sou psicóloga, né, de formação, já estou aí há mais de 15 anos trabalhando, mas sempre percebi a questão da sexualidade como muito importante, né? Minha segunda formação foi, além da especialização em psicologia clínica, terapia de casal e de família. E o que eu percebia tratando casais é que muitas vezes, enquanto a gente trabalhava as questões de relacionamento, de diálogo, tratos e toda a organização, o casal melhorava, mas nem sempre a sexualidade acompanhava essa melhora. Mas que todas as vezes que a gente trabalhava a sexualidade, todas essas outras áreas da relação melhoravam. E isso foi o que me impulsionou a buscar a especialização em terapia sexual para trabalhar especificamente com essas coisas relacionadas à sexualidade. E aí, como eu sempre trabalhei com questões individuais, né, e tive como característica sempre atender bastante pacientes homens, em função de ter um jeito mais objetivo, de gostar de terapias mais focadas em soluções, né, mais práticas, com uma estrutura um pouco mais organizada, com tarefas mais práticas, abordando questões de neurociência, de abordagem de trauma. Então, isso sempre facilitou esse público masculino aderir a um tipo de terapia mais breve, mais focal, mais resolutiva com questões de vida. E, obviamente, isso se enquadrou muito bem na terapia sexual, né? Sim. Então, tá cortando meu áudio? Ou só eu Não, que tô tô te sentindo escutando isso? bem. Tô te escutando bem. Então, a partir disso veio, né, o tratamento da terapia sexual em si, que tem muitos recursos que eu desconhecia na psicologia ou mesmo na terapia de casal, que nos ajudam, né, a tratar essas questões mais específicas da saúde masculina, que hoje em dia, mais do que nunca, a gente está precisando lidar. É. Esse fato que tu falou agora da objetividade e tudo mais, e saber lidar com o público masculino, acho que é muito importante, né? Acho que desde a primeira vez que eu cheguei a conversar contigo sobre como tu trabalhava e como tu lidava com o público masculino, acho que isso foi uma das principais coisas que me chamou a atenção. E eu geralmente tento enfatizar para os pacientes também, né? Porque o público masculino, ele é um público, digamos assim, um pouco mais chato de lidar com a parte quando tu fala da questão psicológica, né? Porque muitos homens que eu vejo na questão que chegam no consultório, quando tu fala que algo relacionado ao que ele está sentindo e ao que ele está se queixando tem muitos fatores psicológicos, primeira coisa que eu vejo é a negação, né? E eu não falo só em questão de sexualidade, né? Eu falo em questão de doenças de próstata, de doença renal, às vezes até um sintoma simples urinário, né? A maneira como que tu fala para o homem que aquilo que ele está sentindo pode estar relacionado a uma queixa a uma queixa psicológica, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que ele tem de reação é negação. A mulher já não. A mulher já começa a pensar um pouco diferente, né? Olha só, os teus sintomas que tu pode estar sentindo de estar indo toda hora no banheiro e tudo mais, pode estar relacionado a fatores psicológicos, de estresse e tudo mais. Elas param para pensar, ah, realmente. Quando eu estou mais estressado, eu vou mais no banheiro. Quando eu estou mais nervosa, mais ansiosa, eu vou mais no banheiro. O homem não, imagina. Né? Começa a primeira fase de negação.
E uma das coisas, até eu vou citar, que eu achei engraçado, até comentei no final de semana, fui ter uma experiência diferente, eu nunca tinha corrido longas distâncias, aí me desafiei a correr uma meia maratona, 21 quilômetros. E tu sabe que eu não sou de ser ansioso ou nervoso. E me deu uma ansiedade, porque eu não sabia se ia conseguir completar a prova, se eu ia conseguir, se eu ia sentir dor, uma experiência que eu nunca tinha passado antes. Eu passei indo no banheiro a cada 10, 15 minutos de ansiedade. Então eu senti na pele o que eu falo para os pacientes dessa questão, né? Tu vê muito isso quando o paciente chega para ti, tu já tem um paciente que chega um pouco mais, digamos assim, mais aceitando a terapia psicológica, ou tu ainda vê muita questão de resistência da parte dos homens, assim, a ter um auxílio, a ter um tratamento psicológico para o que eles estão buscando? Acho que é uma coisa que tem mudando, que vem mudando, né, bastante nos últimos anos. Acredito que tem a questão da visão que se tem da psicologia, né? Ainda se tem um acesso a uma psicologia muito mais voltada para o sintoma, né? Com processos longos, estruturados, com essa ideia do psicólogo, fale mais sobre isso, em que tem muitas intervenções verbais, ou em que o paciente vai ter que contar uma longa história para que o terapeuta possa entender. E os homens estruturalmente são mais objetivos, né? Esse mundo tão abstrato das emoções, ele não é um mundo que os homens transitam tanto. E só tu vê a questão da criação mesmo, né? É uma questão de gênero importante. Os homens, como é que é a brincadeira dos meninos? A brincadeira dos meninos é cada um com a bola, com o carrinho, cada um para um lado. Não é uma brincadeira muito verbal. Como é a brincadeira das meninas? É uma brincadeira totalmente verbal, né? O brincar de casinha, o brincar de boneca, é uma construção. Então existe uma construção social em que as mulheres são mais dadas às questões verbais. Então quando tu diz para um homem que você vai lidar com isso de um jeito abstrato, através de um discurso, ele diz, não, eu nem sei transitar nisso. Então, é uma resistência, e realmente, para a psicologia tradicional, para uma terapia tradicional, muitos homens não têm digamos assim, esse traquejo de realmente querer olhar para as coisas dessa forma. Então, comecei a trabalhar desde muito cedo com a terapia cognitivo-comportamental, mesmo com um olhar sistêmico, estratégias de intervenção cognitivo-comportamentais que permitem justamente tu dar um mapa da sessão. Né, poder abrir e dizer, vai acontecer isso, isso e isso, a gente quer chegar em tal lugar. Isso eu percebo que o público masculino, quando ele sabe que ele vai encontrar um ambiente com mais objetividade, ele chega desarmado. Por exemplo, os pacientes que você me manda, eles já vêm com aquela ideia, eu vim tratar isso aqui. O Dr. Mauro disse que dá. Né? Então, muito homem indica a outros pacientes e os pacientes vêm com uma indicação de outros homens quando encontram esse quadro. Então, acho que a grande questão é a imagem que ainda se tem de questões emocionais, de que o único tratamento é esse totalmente verbal, longo, em que eu tenho que exaustivamente olhar todos os pontos e fazer uma construção. Isso não combina muito com o raciocínio masculino. Então, quando eles vêm com essa ideia, eles têm muita resistência. Inclusive para terapia de casal, que muitas vezes a ideia, mas a gente vai discutir na frente dela, ou vão ser duas mulheres contra mim a respeito do jeito que se olha para os homens. Então, assim, todas essas fantasias que eu te digo, Mauro, nem são tão fantasias, porque às vezes a própria psicologia reforçou esses estereótipos através de posturas mais analíticas, né, e de outros métodos que têm essa estruturação, né, de tratamento, que realmente sim. Agora, quando eles encontram um ambiente onde eles percebem objetividade, que você começa a conversa num ponto, vai chegar a outro ponto, e eles vão sair principalmente com estratégias cognitivas para enfrentar esse problema, com técnicas para aplicar em casa, com um caminho, eu vejo a adesão muito, muito fácil dos homens. E aí eu gosto muito de trabalhar com esse público, porque diferente das mulheres que parecem tão disponíveis, às vezes, para tratar as questões emocionais, às vezes elas têm dificuldade de dizer como elas vão lidar com isso. Um homem numa sessão, não. Se eu der uma tarefa, ele vai dizer, não, daí isso eu não vou fazer. Ou não, eu acho que por aí, para mim, não funciona. Eles economizam muito tempo. Então, não acho que é um paciente mais chato. Eu acho que é um paciente mais exigente, que quer a comprovação científica, que ele quer que você mostre um método, que ele quer perceber o início, meio e fim, e que ele quer realmente muito mais objetivo, muito mais voltado em resultado, e a maravilha disso, muito mais disponível para fazer o que é preciso. Olha, é muito difícil eu dar uma tarefa, uma orientação para um homem e ele não voltar na sessão seguinte já com algo construído naquele aspecto.
sabe? Eles realmente se movem. Então, talvez seja um paciente mais resistente para chegar. Mas na minha experiência, Mauro, depois que eles chegam no consultório, eles dão show. O nível de satisfação dos homens com a terapia e o nível de assertividade com que a gente consegue realmente transformar esse sintoma, né, olhar para ele de uma outra forma para que ele possa ser ressignificado e ir embora ou ser visto de uma outra, manejado de uma outra maneira é muito alto. Então, é muito mais satisfatório, eu te digo, fazer terapia com homens e mesmo na terapia de casal, a participação dos homens para que a relação ali é muito significativa. Então, não acho um público mais chato, eu acho um público que é mais exigente, mas que o resultado é muito, muito mais animador. Legal. É. Bom, o pessoal está entrando aí, né? Então, hoje a gente está aí com a Daiane, que é, né, psicóloga, trabalha muito aí com a parte de terapia sexual de casais, né? Quem tiver perguntas aí, pode ir mandando aí, depois a gente vai tentar responder tudo aí, né, Daiane? Queria te perguntar uma coisa, assim, né? A gente falou, a gente troca muita ideia de pacientes, discute casos, o que eu acho que é fundamental em todas as áreas, né? Em todas as áreas aí da saúde, tu ter um trabalho multiprofissional, né? E eu sempre, isso que eu vou te fazer é uma pergunta que também é minha curiosidade também, obviamente. Eu já li muito a respeito, continuo lendo, estudando até hoje, né? Mas vamos falar um pouco de disfunção erétil, né? Que é a famosa impotência sexual, né? Ainda é um tabu muito grande. Se tu for ver o que eu recebo de pacientes no consultório com disfunção erétil, é muito maior do que se imagina. É praticamente uma queixa diária. E ao contrário do que muita gente pensa, a disfunção erétil não é coisa de idoso, não é coisa de gente velha. Cada vez mais a gente está vendo jovens, né, das mais diversas faixas etárias, dos 20 e poucos, dos 30 e poucos anos, procurando o consultório do urologista, né, para se queixar de alguma queixa de disfunção erétil. A grande maioria, né, vamos ser sinceros, a grande maioria tenta resolver sozinho, né? Tenta procurar o Dr. Google, né? Joga lá a disfunção erétil, o que está acontecendo comigo, e aí lá vai ter milhões de coisas. Vai dizer que você tem um problema vascular, vai dizer que você pode ter alguma doença orgânica, vai dizer, obviamente, que você tem uma baixa de testosterona, o que todos chegam perguntando, questionando e querendo tratamento, querendo reposições e querendo milagres, né? Obviamente, meu papel é sempre orientar e eu procuro sempre estar fazendo um aparato geral de como é a vida desse paciente, né? De como são as relações dele, de como é o dia a dia, como é o trabalho, como é o estresse desse paciente e principalmente como está as relações dele, né? Já comentamos sobre isso, que tem muitos pacientes que entram no consultório, né? E vão te fazer revelações que nunca fizeram para um familiar, que nunca fizeram para a parceira, para o parceiro, né? Então tem muito disso, né? Da nossa parte, a gente faz uma investigação, da parte do urologista, a gente faz uma investigação laboratorial sempre bem completa, né? Investigando, obviamente, parte hormonal, investigando doenças orgânicas, como principalmente diabetes, tentando ver hábitos de vida, ver questão de exercício físico, obesidade, né? De tudo isso que a gente falou. Mas é óbvio, né? Na minha opinião, não existe disfunção erétil de fator isolado, né? Ou seja, todas as disfunções erétil, toda disfunção erétil que chega, né, todo paciente com impotência sexual, ele vai ter um componente psicológico. Se você pegar e pensar qual homem que não fica incomodado psicologicamente de não poder agradar a sua parceira, de não poder, digamos assim, entre aspas, de não estar correspondendo em casa, e principalmente não saber lidar com a falha, né? O que acontece, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade, né? Muito comum, inclusive, nas primeiras relações sexuais, né? Quando o homem ainda está se descobrindo e tudo mais, né? Então eu queria saber, assim, ó, de ti, a partir do momento que eu pego esse paciente no consultório,
Eu mostro para ele que esse paciente não tem uma doença orgânica, que ele está com os seus níveis hormonais normais, que ele está com a sua saúde bem, a sua saúde íntegra, e que o que provavelmente está acontecendo com ele se trata de um transtorno psicológico, de uma falta de confiança, alguma coisa. Quando esse paciente chega para ti, como que é a tua abordagem? O que que tu vai buscar nesse paciente nas relações passadas, no passado, no presente? O que que tu tenta abordar? Como é que é mais ou menos o tratamento desse paciente que chega aí para ti? Bom, na grande maioria das vezes, o que a gente percebe são duas situações. A primeira é essa idealização da sexualidade fora do seu contexto físico, emocional, né? Fora do seu contexto de vida. Então, ainda a gente tem essa ideia, essa cultura que o homem tem que estar pronto sempre, que o desejo sexual ele é livre e reservado em qualquer área e que o homem vai funcionar em qualquer situação. Se ele é um macho alfa, ele vai estar disponível em qualquer momento. Então, se tem essa crença, onde parece que todos os homens estão transando a qualquer momento que querem, que a ereção é um clique, e nesse olhar, né, aí, nessa psicoeducação muitas vezes deficitária do filme pornô, né, dessa nossa cultura e que os homens galanteiam muito a respeito do desempenho sexual, o homem está se comparando com esse botão mágico que eu aperto e tenho uma ereção. Desconsiderando o quanto isso tem a ver com o corpo, que existe um corpo que vai estar envolvido nessa sexualidade. Então, que vai depender, sim, de como eu dormi, de quanto eu bebi, né? Se bebi ou não, se fumei ou não, meu nível de estresse, quanto de energia eu gastei naquele dia, como está a minha relação com quem eu estou me dispondo, né, a ter uma questão sexual, né? Como é que está o relacionamento de casal, como é que está a potência do homem em outras áreas da vida, né? Como é que ele está no trabalho, como é que ele está financeiramente. Então, primeiro a gente tem essa dissociação, como se o corpo não e o que acontece na vida desse homem fosse desconectado da sexualidade, ou melhor, a sexualidade desconectada desse corpo. Então, que ele vai apertar um botão e que, independente de como tiver a vida dele, ele vai funcionar maravilhosamente bem. Então, acho que a primeira questão é poder educar esse homem de que existe um organismo todo integrado, onde para acontecer o ato sexual eu tenho alguns checklists antes, que é exatamente o contrário que acontece com a mulher, que tem um checklist muito grande para se dispor à sexualidade, mas que já se dá conta disso, né? Já tem uma construção a respeito disso. E já o homem não, ele acha que, e muitas vezes, todo o ciclo de resposta sexual, né, que é o desejo, para daí ter a excitação, no início da adolescência, isso é muito rápido. Às vezes o homem vai perceber que ele está com desejo quando ele já está com uma ereção. E à medida que a idade avança, que ele vai, né, o corpo dele vai sendo tomado por essas N outras questões de vida adulta, ele vai percebendo que essa distância entre eu ter o desejo, e aí o meu corpo reagir a esse desejo para ter uma ereção, cria um pequeno espaço. E nesse espaço, muitas vezes, entra o segundo grande fator, a ansiedade de desempenho. Então, se eu já não tenho aquela questão tão rápida quanto eu tinha na adolescência, ou no início do namoro, ou sei lá, em alguma época da minha vida, porque eu posso estar me comparando comigo mesmo ontem, mas ontem, de repente, quando eu tinha a metade do trabalho, quando eu tinha 20 quilos a menos, quando eu tinha uma carga de uma situação financeira diferente, menos responsabilidade, né? Eu estou me comparando a uma fase da vida, muitas vezes a adolescência, onde toda a minha energia era envolvida com a sexualidade. Eu não tinha que dividir ela em N outras tarefas de potência na vida. Então, quando esse organismo começa a reagir, onde eu primeiro vou ter um estímulo de desejo, que pode ser tanto no sexo com uma pessoa, quanto na própria masturbação, que alguns homens dizem, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo nem sozinho. Essa desconexão, né, de não esperar que o desejo haja no corpo, que ele possa realmente acionar a questão hormonal, as questões sanguíneas do sangue se direcionar, entra nesse intervalo entre a excitação, né, o desejo e a excitação, a ansiedade de desempenho, que é o quê? O momento em que o homem começa a ficar ansioso. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não está subindo. E nesse momento da ansiedade de desempenho, onde ele vai catastrofizar o que vai acontecer, né? Meu Deus, eu não vou conseguir, daí o que vai acontecer? Acho que eu tô broxa, e aí a minha mulher vai me largar, ou ela vai achar que eu tô ficando velho. Quer dizer, ou que tá com outra. Que tá com outra, exato.
Aí, quando todos esses pensamentos entram, há uma desconexão com o corpo. E sexo é algo que precisa de presença. Então, nesse momento, o homem começa a estar com o corpo na sexualidade, mas a cabeça na ansiedade de desempenho, e isso é como cair o Wi-Fi. Simplesmente a conexão deixa de acontecer. E aí, isso gera um ciclo de ansiedade, aonde o homem começa, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? E ele vai se distanciando cada vez mais do estímulo que pode levar ele para a excitação. Então, ele vai se distanciando do desejo. E aí, sim, que ele não vai conseguir entrar em contato com o corpo novamente. E aí, o corpo vai começar a reagir simpaticamente. O que vai acontecer com o corpo? Ele vai entrar em luta e fuga, nós somos mamíferos. Então ele já vai começar, meu Deus, o que está acontecendo? Ele já vai querer criar uma estratégia, ele já vai querer ou atacar e se desculpar, ou vir em agressividade, ou ele vai querer fugir daquela situação. E aí, bom, nesse estágio neuropsicológico de luta e fuga, é um estágio que é impossível, né? Se o nosso corpo está precisando se defender, ele não tem como entrar no engajamento, que é um ato sexual. E aí, nessa ansiedade de desempenho, há essa desconexão com o corpo. Então, o meu primeiro processo em qualquer terapia masculina, né, de sexualidade é essa psicoeducação. É essa capacidade de a gente poder entender como é que o sexo funciona, como é que o corpo funciona, como essas estruturações começam a acontecer, para que ele perceba todos esses processos e possa readaptar a sua sexualidade a isso. Possa conseguir perceber, né, que existe um corpo, que ele vai precisar, se ele está muito cansado, ele vai precisar descansar um pouco antes, ele vai precisar entrar em algum mecanismo de relaxamento, ele vai precisar saber como é que está a nutrição física dele, como é que está a nutrição emocional dele, ele vai ter que ter alguns cuidados, como eu brinco, assim, nem um time entra em campo sem ter se preparado antes, sem ter feito aquecimento, sem ter existe um preparo. Claro que quando se é muito jovem, toda a energia é envolvida para a sexualidade. Eu brinco, Mauro, que os homens, nada eles investiram mais tempo na vida do que no seu próprio instrumento. Foi a coisa que eles mais se dedicaram a olhar e mexer e perceber quando e o homem experimentar. é jovem, que nem tu falou, passa qualquer coisa na frente, ele tá, né, tá em alerta. E aí depois vai passando a idade, já não é mais a mesma coisa. E não é só pela questão, não é só pela questão de passar a idade, é pela e de não estar com o físico, com os hormônios, com o metabolismo da mesma forma de quando ele tinha 18 anos. Na verdade, além disso, ele amadureceu também, entendeu? Porque o que quando fazia o homem ficar excitado, ficar com uma ereção quando ele tinha 18 anos, hoje em dia já não faz mais, porque ele já está mais maduro, ele já conhece outras formas de ter prazer, de ter relação, de ter ereção, né? E isso vai mudando ao decorrer do tempo, né? Como também vai ficar muito diferente as formas de ter prazer quando for um sexagenário, né? Quando tiver com seus 70, 80 anos, onde vai passar a valorizar outros tipos de relações mais do que o sexo, muitas vezes. É ou não é? Então, e não só isso, né? Se a gente for pensar que a libido é energia de vida, né? Com o que tu tá gastando energia quando tu tem 16, 18 anos? E com quanto tu precisa gastar de energia quando você tem 35? Quanto de energia a gente gasta durante o dia para as nossas tarefas cotidianas, para botar essa energia mesmo no trabalho, né? Essa agressividade saudável para conquistar as coisas que você quer, essa potência sexual em outras áreas. Então, se antes você acordava de manhã como a barrinha do celular com 100 e ia gastar 80 em sexualidade, talvez hoje você gaste 30. E também, todo o começo da relação, né, todos os movimentos, às vezes, iniciais, eles vão gerar um super investimento nisso. E depois que há uma estabilidade na relação, sim, é mais complicado esses estímulos. Tudo que é novidade chama muito a nossa atenção. Né? Daqui a pouco, a primeira vez que vai ver aquela mulher nua, o primeiro toque, a primeira satisfação. Agora, depois isso se naturaliza. E claro que eu acredito muito que dá para seguir com muito erotismo e com muita tesão em relacionamentos longos. Porém, isso precisa de um espaço para ser cultivado, isso vai precisar da nossa atenção, vai precisar que a gente realmente reserve esse tanto de libido, não gaste ele em outras coisas no dia, isso vale para homem ou para mulher, para poder realmente investir na sexualidade. Então, a gente também precisa perceber que esse amadurecimento, ele tem a ver com quanto a gente vai investir de energia de vida em outras áreas.
Exato. E claro, quando se tem um problema sexual, aí tem uma falsa ideia que eu estou voltando a investir na minha sexualidade. Eu vou me dizer, como que eu não estou investindo nisso? Daí eu só penso nisso o dia inteiro. Mas aí é um pensamento catastrófico que vai me trazendo mais ansiedade, que vai me entrando mais no modo luta e fuga, que eu não estou investindo energia com sexualidade, eu estou gastando preocupação com o meu desempenho. E são coisas diferentes que às vezes os homens não conseguem diferenciar. Capaz, eu estou super... Isso é o meu foco. Então, não é. O teu foco está sendo resolver um problema. E resolver um problema vai nos acionar neurobiologicamente luta e fuga. E tudo que a gente precisa, né? Porque a biologia masculina é incrível, né, Mauro? Porque é algo que tu precisa estar relaxado para tensionar. É algo completamente ao contrário. Então, quando eu estou enfrentando a sexualidade com obstinação, né, e eu vou querer resolver isso com uma estratégia pontual, é muito provável que eu vá seguir, né, como eu digo, com a espada e o escudo na mão, e com isso eu não tenho como relaxar. Então, muito da terapia sexual, principalmente disfunção erétil, vai ter muito essa questão do paciente, no primeiro momento, desistir desse desempenho. Ele voltar para o corpo dele, ele voltar para as sensações, dele voltar, porque ele já esqueceu a mulher que está na frente dele. Ele já esqueceu os estímulos que fazem ele ter desejo. Ele não sente mais o cheiro, ele não sente mais o toque, ele não admira mais visualmente, ele não percebe. E estímulos que anteriormente eram excitantes viram ameaçadores. Isso é muito comum nos pacientes que eu atendo, né? Então, daí, há essa disfunção do casal, a mulher vai tentar o quê? As estratégias que ela imagina que sejam as pertinentes para resolver isso. Então, ela vai tender a ficar mais provocante, a comprar uma lingerie mais bonita, a querer promover todo um lugar aconchegante. Ela vai usar para o homem os recursos que funcionam para a sexualidade feminina. E esses estímulos acabam gerando um efeito contrário. Porque em vez disso ser erótico, quando o cara abre a blusa e vê que tem um sutiã super, sei lá, cheio de diferença, assim, mais erótico, isso aciona a luta e fuga. Ai, meu Deus, ela tá querendo e viu, e agora se eu não conseguir, e agora ela já tá esperando. E aí, eles que anteriormente podiam ser uma ida no motel, um quarto com, sei lá, cama preparada, pétalas de rosa, ou mesmo uma lingerie mais provocante, em vez de ser um estímulo que gere desejo, é um estímulo que vai acionar mais ainda a ansiedade de desempenho. Então, é muito importante que a gente faça essa psicoeducação para que as mulheres não partam para esse movimento de ataque. Claro que incentivar a esquiva também não é bom, mas certamente o sexo que tem mais chance de acontecer para quem está com problema sexual é esse sexo mais espontâneo, que role quando não se espera que vai rolar, que possa ter menos elementos ansiogênicos e que possa permitir que o corpo reaja antes da mente ter entrado em alerta, antes da mente ter entrado em luta e fuga. Então, esse é um dos problemas que faz com que se perpetue o problema sexual. E daí, Mauro, mesmo que seja uma questão orgânica no primeiro momento, ou bebeu demais, ou teve alguma dificuldade, mesmo estava com dor de barriga, estava com algum desconforto, e aí teve uma dificuldade sexual, que é um organismo vivo, na próxima vez eu vou estar com uma questão emocional. E aí, se o meu parceiro a minha parceira começar a querer resolver isso com estratégias ativas, a chance é que comece a ter mais esquiva e cada vez esses elementos fiquem mais ameaçadores e tenha mais esquiva. E aí sim a gente entra nesse ciclo, né, da ansiedade de desempenho, que vai se tornando cada vez que eu não consigo ter um desempenho, um trauma, um movimento traumático, que vai dificultando cada vez mais o tratamento. Então é muito importante, quanto antes o paciente começa a trabalhar isso, quanto menos tragédias ele tem para contar, mais fácil é o tratamento. Porque justamente vai ajustando essas questões com o parceiro. E na terapia sexual a gente tem tanto essa modalidade de trabalhar a nível individual, né, com o homem, fazendo todos esses protocolos, tem N questões neurobiológicas para a gente trabalhar, algumas questões bem fisiológicas para explicar, outras experiências de voltar para o corpo, de aprender a fazer essa regulação emocional, de aprender a sair desses movimentos de pensamento gatilho, né, todas as estratégias que tem. Também a gente acaba, muitas vezes, fazendo uma sessão de terapia de casal, voltada para a sexualidade, uma intervenção de casal, para que a parceira possa entender como ela pode participar desse processo sem trazer mais elementos ansiogênicos. Então, é um tratamento muito dinâmico, mas que passa principalmente pela psicoeducação de como o corpo funciona, como a sexualidade funciona e pelo desenvolvimento de estratégias para vencer isso de um jeito bem ativo, né? E, com certeza, processual. Com certeza.
Ah, isso que tu falou é bem o que ocorre mesmo, né? E eu vou até vi aqui uma pergunta aqui do pessoal que está acompanhando, né? E vou aproveitar para complementar o que tu falaste, né? Perguntaram aqui. E quando o homem tem ereção, mas logo, entre aspas, desliga e tudo acaba, né? Isso, na verdade, é uma das grandes queixas do homem no consultório, né? Porque disfunção erétil não é só não conseguir iniciar a ereção. Disfunção erétil é não ter vontade de ter relação, é não iniciar a ereção, é perder a ereção no meio do caminho, né? E com certeza, como a gente já falou, vamos repetir, isso é multifatorial, né? Essa parte do ciclo, começando a explicar isso, né? Essa parte do ciclo vicioso que falou é exatamente o que eu falo para os pacientes no consultório também. Primeiro, se o homem nunca falhou, né, digamos assim, ele diz que nunca falhou, ele tem um ambiente ao redor dele de outros amigos, parceiros, familiares que dizem que nunca aconteceram com ele também. Então ele já tem aquilo na mente, tá? Meu Deus, fulano falou que durante uma noite ele passa a noite inteira com a esposa dele, com a namorada dele. Fulano falou que nunca aconteceu com ele. E aconteceu comigo. E agora? Né? Então, aquela primeira falha já deixa ele muito abalado. No outro dia ele já não trabalha direito, no outro dia ele já está com uma baixa autoestima, já baixa a confiança, e aquilo ali vai deixando ele ainda mais para baixo. Aí que nem tu falaste, vem a mulher para cima do homem de novo, tentar ter uma relação, e vem na maior boa vontade, na maior vontade de ajudar, na maioria das vezes, né? Querendo, né, que as coisas se resolvam, porque na cabeça da mulher ela sabe que aquilo pode acontecer, que aquilo pode ser, né, do momento diferente, do momento de estresse, mas o homem não. O homem entra naquele ciclo ali e dali ele não sai, né? Baixou a autoestima, baixou a confiança e o que vai acontecer? Vai acontecer a segunda falha. E daí ele não sai mais daquele ciclo até que a gente vai lá e interrompa ele, né? Essa é uma das coisas que pode acontecer. A outra coisa que tem é que, isso eu acho extremamente importante da gente falar. As pessoas confundem, né? Primeiro, tudo é baixa testosterona, né? Falta de libido é baixa testosterona. Na verdade, o que é libido? Eu pergunto para o paciente, o que é libido para o senhor? O que é libido para ti? Né? Libido nada mais é do que uma série de coisas. Libido é como que foi o teu dia, libido é como está a tua relação com a tua parceira, libido é como está em casa, tu está com os filhos em casa, está com problema de saúde na família, como está no trabalho, está com estresse no trabalho, está com dinheiro, né? Contas para pagar, dormiu bem, está fazendo atividade física, tudo isso é libido, né? Então, se a gente pegar um homem, por exemplo, vamos dar um exemplo simples, tá? O cara tá no trabalho, tá com conta para pagar, correndo atrás da máquina, trabalhou o dia inteiro, chegou em casa cansado. Na cabeça dele, a única coisa que ele quer, de repente, é tomar um banho e deitar. E talvez a mulher dele, se ele chegasse e falasse, ela entenderia, mas não. Ele quer manter a pose de que ele vai tentar conseguir, vai tentar satisfazer, porque ele tem que chegar em casa e bater ponto, né? É nesse momento que ocorrem as grandes falhas, porque pode ser que ele até consiga ter uma ereção, mas lá no meio da relação, ao invés de ele estar focado no que ele deve, que é, nossa, como minha parceira é bonita, como ela é atraente, como tá gostoso o momento, não. A cabeça dele é, mas o dia foi estressante hoje, mas o dia, amanhã tem muitas outras coisas para fazer, eu tô cansado, eu tô isso, eu tô aquilo. E aí junta com algumas outras coisas. Esse paciente talvez já é sedentário, né? Não tem aquele mesmo vigor físico de quando tinha 18 anos, quando tinha 20, 30 anos. Aquele paciente já não se alimenta bem, aquele paciente não tem uma boa qualidade de sono. E o que ocorre? Acaba que durante o ato sexual, acaba perdendo a ereção. Perdendo essa ereção no meio do ato sexual, vai voltar lá naquele ciclo vicioso. E aí não volta mais. Por quê? Porque tu vai tentar buscar de volta, aí sim que tu perde toda a concentração, né? Perdeu toda a concentração e aí tu não enxerga mais nada. Só enxerga o próprio corpo, né?
Às vezes eu brinco com o paciente, vai na frente, a não ser que ele seja muito narcisista, né? Se ele for na frente do espelho e ficar nu, ele não tem uma ereção, né? Quem vai causar a ereção é o desejo sexual, é a parceira, é o ato, né, do cheiro, do ambiente e tudo mais. Então, não adianta ficar olhando para o próprio pênis esperando uma ereção, né? Tem que se envolver com o goleiro. Não tem magia para subir, não tem canta para subir. Eu brinco muito com isso, não tem canta para subir. Até cantar pode ser um mecanismo de se relaxar e pode até ser que funcione, mas se for algo realmente de sair dessa dissociação. Então, essa seja a minha pergunta para ti, mano. É possível um homem que nunca fale? Se é possível um homem que nunca fale, se pegar numa roda de conversa, sair num bar, né, e tu perguntar para 10 homens, talvez 11 vão dizer que nunca falharam, né? E eu aposto contigo que os 10 falharam, né? Olha... E eu vou te dizer... Foi, completo. Não, e olha, isso é muito comum, né? Porque é um machismo total isso aí, né? Dizer que nunca falhou. Qual é o problema de tu dizer, olha, hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, eu quero dormir, eu quero ficar de bem comigo mesmo, entendeu? Eu quero simplesmente o meu banho quente, eu quero a minha cama e eu quero descansar. No momento que eu tiver mais oportuno, eu vou me entregar para a relação, eu vou me entregar para a gente ter uma noite boa, né? Só que não, esse é o pensamento que é errado ainda, que é o pensamento que a maioria dos pacientes não consegue entender isso, né? Eles têm que achar que tem alguma coisa de errado com saúde. E olha, eu vou te dizer que já tive paciente que entrou no meu consultório vindo de outros colegas que tinham tomado exatamente a mesma conduta e dizer, olha, você tem que mudar algumas coisas na tua vida. Não, eu quero medicação, eu quero que alguém que me resolva. O que tu vai dizer para um paciente desses, entendeu? Ele vai continuar com a sua teimosia, com as suas crenças e não vai sair, né, dessa sozinho, porque se ele tem esse pensamento, digamos assim, um pensamento retrógrado de que com ele nunca acontecerá a falha, de que ele sempre foi uma pessoa viril, sempre foi um cara ativo, olha, meu amigo, a idade chega para todo mundo, o cansaço chega para todo mundo, o estresse, os problemas chegam para todos, né? Então, isso realmente pode ouvir de alguns pacientes isso, mas não é algo da natureza humana, né? Eu brinco que tem um homem que nunca falhou. É aquele que se conhece o suficiente a nível fisiológico para não entrar em campo sem saber que está com todo o equipamento, com todo o time completo. Então, quanto melhor o meu autoconhecimento, quanto mais eu sei o que eu preciso para a minha sexualidade acontecer, mais eu vou me expor menos às situações. Então, sim, eu acho que tem homens que não chegam a viver a falha quando eles reconhecem essa indisponibilidade para a sexualidade antes. Por exemplo, troca um carinho com a parceira, daqui a pouco satisfaz ela com outro jeito. A sexualidade feminina é tão mais ampla, né? As mulheres conseguem ter orgasmos com N outras práticas sexuais, muitas só conseguem ter orgasmo com práticas sexuais que não envolvem penetração. Então, tem um universo para ser explorado. Então, há como satisfazer a parceira sem precisar ter uma ereção. Então, os homens que conseguem ter um autoconhecimento suficiente para perceber que eles não estão fisiologicamente ou emocionalmente tão disponíveis, eles vão usar outros recursos. Eles vão ou trazer a relação para o carinho, para o aconchego, para o diálogo, de dizer hoje o que eu quero é ficar contigo, hoje o que eu quero. Vão ser espertos o suficiente para saber o que eu preciso. Eu preciso de uma dormidinha de meia hora, 40 minutos e eu vou estar pronta. Eu preciso de um banho, preciso comer, eu preciso sair, dar uma volta, correr, esparecer minha cabeça. Eu preciso ficar na caixinha do nada assistindo futebol. O que eu preciso para que a minha fisiologia toda e o meu emocional se reorganize, para que eu volte para uma regulação, né, emocional de tranquilidade e aí eu possa me expor. Então eu vejo que muito disso, né, de poder sair dessa lógica, né, de que, mas então todo mundo... Não, existem homens que realmente têm vou comer danoninho sem colher, né? Vão aprender a fazer as outras coisas. Essa é a minha dica para as mães de menino, né? Meninos não deviam comer danoninho, principalmente aquele de coração com colher nunca. Deveriam aprender a ter N outras técnicas, né, a
respeito das suas práticas para Nunca conseguir se entra em campo perceber. sem beijar o gramado, né? Pro gurizada que gosta de jogar futebol. Exatamente, isso facilita muito. Então, na verdade, claro que esses ciclos se alteram, porque quando o padrão, o que eu vejo muito na terapia de casal é quando os homens já estão se percebendo sexualmente um pouco limitados, eles começam a fazer uma estratégia daí não tão assertiva, Mauro. Eles chegam em casa e começam a complicar com a mulher. Complicar coisas pequenas, assim. Reclamar da comida, reclamar do cheiro da toalha, reclamar que não tá achando tal coisa. Aí cria aquele clima super tenso e aí vê que a mulher tá ficando, né, uma arara de braba, mas aí quando deita na cama, vem por cima e óbvio que nós mulheres vamos dizer o quê? Nem vem! E aí ele diz, opa, hoje eu escapei. Foi você que não quis. Muito problema de casal, quando, fica a dica aí, mulherada, muito quando o cara começa a complicar com muitas coisas pequenas, ou um ciúme besta, ou questões exageradas a respeito disso, começa a infernizar pequenas coisas e depois ainda propõe, entre algumas aspas, né? Tinha uma paciente que foi muito divertida que ela dizia, eu já sei quando ele não quer transar, né? Ele deixa xixi na tampa do vaso, ele sabe que eu vou chegar, vou ficar louca com isso, e já vou chegar no quarto reclamando, e aí, bom, quebrou o clima. Então, muito transtorno sexual é mascarado por questões de relacionamento, e às vezes isso não é nem uma estratégia consciente, né, gente? Não é algo que o homem faça maquinalmente, tem os que fazem, mas às vezes é uma estratégia inconsciente, em que o homem passa a se proteger disso através de instalar o caos no casal. E muitas vezes o casal chega para terapia com essa demanda. Eu não sei o que aconteceu, mas a gente começou a se desentender. Quando a gente volta um pouquinho a fita, e não, gente, não precisa contar toda a história, a gente percebe que foi no momento dessa desconexão sexual que isso começou a acontecer, e isso é uma rota de fuga. Então a gente precisa olhar para esses pequenos detalhes, e claro que isso vai mexer na qualidade da relação, e obviamente vai mexer na qualidade da sexualidade. E diferente do que tu falaste antes, Mauro, às vezes essa esquiva sexual do homem, né, acaba despertando os fantasmas femininos, né? Será que eu não tô atraente o suficiente? Será que eu tô gorda? Será que eu tô com barriga? Será que eu tô com ruga? Será que tá interessado por outra pessoa? E aí a gente tem um mundo de dor e impotência do homem misturado com esse mundo de dor e impotência da mulher. E isso se junta quando eles vão se expor pro sexo. E aí a tragédia tá feita, né? Aí a chance desse ciclo começar a acontecer de um jeito negativo, ou com muita esquiva, ou com muita falha, vai realmente trazer uma cronificação dos problemas. Exatamente, exatamente. Mas como são engraçadas as relações, né? A gente começa a ver como na relação tem vários gatilhos, né? Tanto positivos quanto negativos, né? E isso faz parte da vida do casal, né? Faz parte da vida do casal, faz parte do relacionamento e muitas vezes falta apenas um diálogo, né? De saber como a pessoa está naquele dia, como a pessoa tá para se entregar, se ela está a fim de se entregar ou não naquilo, né? Mas outra coisa que eu me lembrei de te perguntar é o seguinte: eu tenho atendido, né? Como eu falei, muito paciente jovem com disfunção sexual, né? E uma das principais queixas dentro da disfunção sexual hoje em dia é a ejaculação precoce, certo? Uhum. A ejaculação precoce, ela não tem idade, né? Ela começa desde o paciente, né? Na verdade, existem dois tipos, né, de ejaculação precoce descritos. A ejaculação precoce primária, que é o paciente que desde o primeiro momento das primeiras relações já teve, né, já tem um orgasmo muito rápido, já chega ao orgasmo muito rápido, né? É o famoso, os pacientes às vezes chegam, doutor, pego a bicicleta, dou 2 pedaladas e se foi a correia. Às vezes acontece, né? Então, às vezes a ejaculação precoce é primária, mas muito que eu vejo acontecer hoje em dia é a ejaculação precoce secundária, que é o paciente que vinha tendo relações normalmente, que vinha se mantendo ativo, tendo orgasmos, né, tendo tempo de latência até o orgasmo de uma forma prolongada, uma forma que se julgava normal, que conseguia dar prazer na relação para a parceira, e de uma hora para outra começa a bloquear isso, a ter ereções, a ter orgasmos mais rápidos,
ou muitas vezes nem conseguir chegar a ter a penetração e ter o orgasmo antes, né? Isso não é eu, não é você que está dizendo, está na literatura, que é mais de 90% ligado a fatores psicológicos, a fatores de estresse, né? E o que eu quero te perguntar é o seguinte, hoje, com o mundo que a gente está vivendo, dos jovens estarem cada vez mais sedentários, cada vez mais ligados na frente do computador, não praticam mais tanto esporte, e além disso, não cuidam da saúde, se alimentam mal, né? Mas principalmente pelo fato de eles estarem muito atrelados às mídias sociais, de achar que o que eles vão fazer daqui a pouco vai correr o WhatsApp nos grupos, né? Ah, o fulano é rapidinho, é miojo, 3 minutinhos está pronto, né? O fulano não dá para ir porque é muito, né, muito devagar, né? É muito rápido, tá, e tudo mais. Tu acha que as relações, a modernidade, as mídias sociais, isso tem interferido muito nas relações sexuais? Eu acho que isso tem interferido muito na qualidade sexual dos pacientes. E como que tu vê isso nos pacientes que chegam para ti com essas queixas de ejaculação precoce? Eu vejo que sim, que hoje, além da mídia social, e acho que ela só prolifera isso, a gente tem as mulheres com mais experimentação sexual. Né? Se a gente for pensar, 30 anos, 40 anos atrás, quantos parceiros as mulheres tinham ao longo da vida? Às vezes um, às vezes dois, três. E hoje, como é a experimentação das mulheres? Então, acho que é muito diferente, né? Hoje, você se expor à sexualidade quando você tem uma ideia que a mulher não teve experiências anteriores e que ela não tem comparativos, seja com o tamanho do pênis, seja com o tempo que demorou, seja com a habilidade que ele tem com as mãos, com a língua, com o pênis mesmo. Então, assim, existe toda uma ansiedade gerada pela questão de saber que aquela mulher tem um histórico sexual, saber que ela teve experimentações prévias, aonde, de repente, eu não sei, né? O homem não sabe quanto o seu desempenho vai ser satisfatório. E isso, claro, é propagado através das mídias sociais, através da própria pornografia, ou mesmo dessa exposição em que você vê a mulher tá com um, com o outro, com o outro. Então, não colocaria só a questão da mídia social ou do quanto esse assunto pode vazar, mas mais ainda que o que causa isso que pode vazar é justamente eu não ter... Imagina uma mulher virgem, tudo que tu apresentar vai ser o que ela vivenciou. Você vai ser o melhor, queira ou não queira. Agora, uma mulher que já E tem ela uma vai ficar com experimentação... curiosidade, né? Não concorda comigo? Muitas vezes eu até falo para os pacientes, né? Às vezes tem um cara, desculpa te interromper, mas aí um cara um pouco mais machista e tudo mais. Eu acho o contrário, eu acho que quanto, né, muitas vezes a mulher um pouco mais inexperiente, o que nem falaste, o que tu apresentar para ela vai ser aquilo. Mas é a curiosidade que ela vai ter. Tu vai ter que sempre estar provando algo a mais, algo diferente e mostrando para aquela mulher que não é, que a vida não se resume a só o que vocês fazem todo dia, né? Sempre tem que ter alguma novidade, eu acho. Sem dúvida, só botar meu carregador que esqueci. Sem dúvida tem isso, e claro. Tá cortando um pouco o teu áudio, daí. Voltamos. Voltou? Claro que tem isso, sem dúvida, né? E claro que a mídia social é o que vai trazer a curiosidade para essa mulher, né? É o que... Tá cortando de novo, não tô te escutando. Não tô te escutando, Daiane. Caiu um pouquinho aí. Enquanto a Daiane aí não volta aí, a gente está falando um pouquinho aí sobre saúde do homem, sobre sexualidade, sobre diversos temas aí, né? Deixa eu chamar a Daiane de novo aqui. Sobre diversos temas que norteiam aí a vida não só de homens, mas de casais também, né? Então, quem tiver alguma pergunta aí pode ir mandando aí que a gente vai respondendo. Deixa eu ver se a Daiane vai voltar agora.
Estamos? Aí, agora sim. Perdão. Deu problema técnico. A mídia social, as questões, elas vão trazer, sem sombra de dúvida, esse comparativo, não só para a mulher que já experimentou, como também para aquela que não experimentou, mas que agora tem uma questão para poder fazer um comparativo. E o que acontece, eu vejo que são tratamentos bem diferentes para uma situação em que eu tenho uma ejaculação precoce primária, que muitas vezes tem a ver com a sensibilidade do pênis, com o quanto eu conheço as minhas reações pré-ejaculatórias, o quanto eu conheço o meu corpo, o quanto eu sei como ele funciona. E aí, para esse paciente, o tratamento é uma psicoeducação a respeito disso, uma capacidade de ampliar o seu repertório de percepção. E esse paciente de ejaculação precoce secundária, ele também é um outro fenômeno da ansiedade de desempenho, que ao invés de interromper a sexualidade, faz com que ela fique mais rápida. O que eu veria como, além da ansiedade de desempenho que pode gerar ou a disfunção erétil ou a ejaculação precoce com a mesma estrutura, né, não estar presente no corpo, não estar disponível para vivenciar aquilo, além disso, eu vejo muito a dificuldade de entrega. Sexo é um movimento de muita entrega, né? E muitas vezes os homens fogem do vínculo, os homens fogem dessa entrega, dessa fusão. E uma ejaculação precoce é algo que protege os homens de realmente entrarem em contato com esse universo da parceira. Então, muitas vezes o que está por trás de uma ejaculação precoce secundária, né, quando o cara já conseguiu em algum momento e agora não consegue, tem a ver com algo que ele está escondendo da parceira, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade, algo que ele não quer compartilhar da sua intimidade e que ele começa a recuar, fazendo cada vez mais rápido, porque se tem essa sensação de que nessa fusão do sexo, nessa hora em que eu me entrego para o outro, a nossa vulnerabilidade fica muito exposta. Então, quanto menos tempo eu tiver de entrega, menos vulnerável os homens tendem a se sentir. Então, a ejaculação secundária, eu geralmente investigo essa questão do quanto o cara, de repente, percebe que a relação está evoluindo, que ela vai partir para um compromisso, que ela vai trazer ele para esse mundo adulto, onde ele vai, de repente, casar, ter filhos, mudar de fase, assumir novas responsabilidades. E, às vezes, um mecanismo para se proteger um pouco disso começa a ser a ejaculação precoce. Né? Ou mesmo algo que para ele não está resolvido e que ele não quer demonstrar para a parceira. E geralmente tem a ver com vulnerabilidades ou com medo de não ser potente em alguma determinada área. E aí isso acaba sendo uma evitação de vínculo. Então, geralmente é uma situação super emocional. Exatamente. Corto, tá caindo um pouco a tua conexão, Dani. Bom, mas só complementando o que a Daiane está falando, né? Da parte da ejaculação... Oi, voltou? Agora sim. Queria completar, senão eu vou falar alguma parte também. A questão que eu investigo quando é secundária, a questão da vulnerabilidade, do que tem nas cenas dos próximos capítulos, né, da relação ou da própria vida desse homem que podem estar fazendo esse sintoma de ejaculação precoce como uma proteção, né, como um recuo nessa questão do vínculo. Concordo totalmente contigo, totalmente. Claro, muitas vezes é difícil, né, para explicar para o paciente sobre isso, mas o que eu tento falar assim, ó, mas eu sempre fui tão bem e agora não tô mais legal, né? Muitas vezes o cérebro, o paciente acha que tá ok, que vai chegar legal, mas é como se o cérebro desse paciente estivesse, entre aspas, programado para terminar aquilo do mais rápido possível, para ele resolver outros problemas, para ele resolver o problema que ele teve durante o dia no trabalho, para ele pensar já no que ele vai ter de problemas amanhã, no dia seguinte, né? E para muitas vezes também, né, em outros casos, ele simplesmente, voltando à mesma expressão que eu usei antes, simplesmente bater o ponto, ó, eu estou aqui, eu tive relação contigo, mas eu quero acabar isso logo para eu fazer minhas outras coisas, para eu partir para alguma outra coisa que eu tenho que fazer, para algum outro compromisso, né? Então, acho que realmente é uma, digamos assim, a ejaculação precoce acaba sendo
uma rota de fuga, digamos assim, né? E às vezes é um sintoma que é um convite importante para a relação evoluir, para o homem evoluir com relação ao seu desenvolvimento, né? Talvez isso seja muito importante dizer. Nenhum sintoma, muito menos o sexual, é um sintoma que está contra a gente. Todo sintoma é uma tentativa de resolução do conflito. Todo sintoma aparece como uma forma de ligar o meu alerta, de ter as luzinhas vermelhas dizendo, olha para isso. E muitas vezes, grandes processos de descoberta de potenciais ainda não explorados para os homens, seja no mundo do trabalho, seja na sua própria família de origem, seja no relacionamento, passam a acontecer a partir de um problema sexual. É muito comum eu ouvir dos homens, Bada, eu vim aqui tratar a ejaculação precoce e olha, fui promovido no trabalho, consegui me comprometer com a minha parceira, consegui, né, superar o medo que eu tinha de falar em público, de usar a minha agressividade de um jeito saudável. Porque isso também é uma coisa que eu acho importante a gente falar, né? Hoje há todo um modelo de homem, né? Onde o homem precisa ser sensível, o homem precisa ter diálogo, o homem precisa ser muito diferente dos homens da relação anterior. A gente tem muito julgamento a respeito de como os homens viviam a sua sexualidade anteriormente. Sempre que contexto, outros contratos de casamento, outras organizações. Então eu vejo que muitas vezes os homens não estão conseguindo se conectar com a potência, inclusive da sua família, da sua origem, porque estão olhando com julgamento para isso. Quer dizer, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser um homem, né, que não usa a agressividade, que vai tratar uma mulher muito melhor, e às vezes não sabendo manejar a agressividade saudável, a capacidade de limites, a capacidade de se colocar, acaba bloqueando essa libido, que é muito mais que sexo, e isso aparecendo como sintoma sexual. Então, diversas vezes, principalmente com disfunção erétil ou mesmo ejaculação precoce, eu percebo que tem a ver com o jeito que os homens estão olhando para os homens de trás da sua família, como eles estão julgando os comportamentos masculinos, às vezes como eles estão moldando o seu jeito de ser homem a partir do olhar da mãe, da mulher para o seu marido, e não estão enxergando o seu pai, a sua potência, e como é que a gente vai herdar algo de alguém que a gente não respeita, que a gente não valida. Então, existem questões transgeracionais que envolvem sexualidade. E eu vejo isso num público cada vez mais jovem. Então, a gente precisa entender a sexualidade como algo multifatorial, como uma questão que também tem a ver com o jeito que se olha para o homem, para o masculino, né? E quando a gente quer fazer muito diferente do que veio lá atrás, a chance que tem é que a gente faça muito pior. Então, o sintoma sexual pode ser uma porta de entrada para uma grande transformação. E aí, provavelmente, os homens que estão ouvindo dizem, se ela está falando que é uma grande transformação, ela está falando que é uma terapia muito longa, que eu vou ficar... Não, gente, é uma grande transformação que pode acontecer num curto período de tempo, numa intervenção pontual. Tem homens que resolvem essas questões com uma sessão, com duas, com 4, entende? Que realmente retornam, conseguem virar essa chave do que está bloqueando o que eu estou fazendo e pista. E o sintoma desaparece, né? Ou alguns têm uma construção a esse respeito, que passa muitas vezes até do jeito que... está se olhando para tudo isso, para os recursos que eu estava usando anteriormente, para a aquisição de novos recursos. Então, acho que a gente não pode demonizar o sintoma. Eu tenho isso, eu tenho que me livrar. Eu preciso entender, decodificar a mensagem desse sintoma e trazer a aprendizagem. E é um tratamento que eu me motivo bastante, porque o crescimento do paciente nunca é apenas na área sexual. Sempre é um crescimento de vida, é sempre um acréscimo de potência que ressoa em todas as áreas. Nós temos uma pergunta aqui. Existe indicação para terapia medicamentosa? Como identificar? Essa eu deixo para ti. Sim, eu vi aqui. Então, na ejaculação precoce existe sim, né, a indicação de terapia medicamentosa. Na verdade, na grande maioria dos pacientes que chegam, isso tudo que a gente está falando normalmente é algo que não é difícil de identificar, né, esses problemas e tudo mais. E os pacientes que chegam para mim, especificamente direto no consultório, eu inicio uma terapia medicamentosa. A gente usa algumas medicações que se chamam de inibidores da recaptação da serotonina, que nada mais são do que medicações que vão agir, né, deixando o paciente mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso, e um dos efeitos que essas medicações vão fazer seria, né, então, controlar o tempo de latência, o tempo do orgasmo, né? Eu acredito que a medicação por si só,
ela tem um efeito bom, mas uma coisa traz outra. Ou seja, esse paciente ele vai treinando a sua cabeça, a sua mentalidade para ele ficar cada vez mais apto a ter uma relação mais longa, a identificar os seus problemas, né? E na grande maioria dos pacientes resolve bem. Para os pacientes que não resolvem, a gente tem que ter uma longa conversa no consultório, tem que explicar muitas coisas e, obviamente, a gente tem que pedir o auxílio aí da Daiane, né, dos nossos psicólogos, dos nossos terapeutas sexuais, para interferirem aí nesse tipo de paciente. Existem pacientes que eu não trato com medicação e mando direto para terapia psicológica. Existe também esse tipo de paciente. Mas é indicado sim fazer um tratamento conjunto com medicação, né? A medicação vai ajudar só a baixar essa ansiedade inicial, mas toda essa aprendizagem a respeito, né? Como eu disse, o sintoma não é nosso inimigo. Se a gente quer fazer algo para simplesmente se livrar dele, que seja tomar uma medicação para se livrar, a minha experiência é que ele vai aparecer de outra forma. Que ele, daqui a pouco, a ejaculação começa a ficar normal, mas o paciente vai ficar mais ansioso. Ou ele vai baixar a libido, vai perder a vontade, ou ele vai ter direção, quer dizer, esse sintoma ele vai, se ele não for ouvido, ele vai encontrar um outro mecanismo para ele se expressar. Eu nunca vi, Mauro, a medicação resolver por si só. O que acontece às vezes é que ela devolve para o paciente aquela um pouquinho mais de autoestima, ele faz um senso de eficácia. Muitas vezes eu te mando com um pedido, né? Dá uma suplementadazinha, vamos dar uma ajuda para esse paciente de um jeito diferente, melhorar, né, a moral da tropa para que ele possa aderir e começar a ter sucesso, mas em geral as coisas caminham juntas, né? Mas sem dúvida, se tirar o sintoma, ele vai aparecer de outro jeito. Eu nunca vi diferente, né? Exatamente. Apareceu outra pergunta aqui no paciente. Meus testículos diminuíram muito, nunca usei anabolizantes, já fui para 3 urologistas diferentes, fiz exames e nenhuma resposta satisfatória, pois eles dizem que meus exames estão todos normais. Bom, nesse caso existem várias coisas que podem acontecer. Uma das causas é realmente algum déficit hormonal, principalmente se tratando de déficit de testosterona. Existem outras causas como infecção, como traumas, né? Ou seja, se tu bateu em algum momento da tua vida, alguma coisa, né? Esses são os principais achados que a gente tem que ver. O fato é, tamanho testicular, até a gente tem que dar valor para isso, até tem alguma parte estética, mas o importante é saber como está o teu funcionamento hormonal, como está o teu funcionamento sexual, e aí sim a gente vai valorizar essas queixas. Se for algo exclusivamente estético, realmente não tem grande relevância, né, clínica, não tem grande relevância orgânica. Mas para saber melhor, a gente tem que fazer um aparato, né, hormonal, aí vem toda uma história médica pregressa, como que foi a tua vida, se teve alguma infecção na infância, algum trauma, alguma coisa, para saber o que pode estar acontecendo. E, obviamente, investigar a parte hormonal também. Eu vi que tem outra pergunta aqui, deixa eu achar aqui, que essa aqui eu achei muito boa, essa pergunta aqui. Não sei se tu viu aqui. Aqui. Como seria uma forma da parceira ajudar o homem sem colocar roupas sensuais e tudo mais? O que tu acha disso aí, Daiane? O que tu diz? Eu acho que sempre vai ser o diálogo, né? E essa melhora na relação como um todo. Acho que quanto mais... A primeira grande ajuda é o nosso sistema nervoso central, ele é corregulado por quem a gente está. Então, se o parceiro está ansioso e a parceira está ansiosa também, isso com certeza faz com que um engate no outro. A boa notícia é, se a parceira está mais calma, relaxada, conseguindo estar nesse sistema de engajamento social, ela tem mais chance de arrastar ele para o movimento dela. Então, estratégias ativas não costumam funcionar bem. Rir para cima, não é isso. Na grande maioria das vezes tem um efeito contrário. Mas sim, mais carinho, mais toque e mais foco nas sensações. Uma parceira ajuda muito mais quando ela consegue traduzir o que aquele homem pode fazer sem o pênis certo para que ela se sinta desejada, para que ela se sinta satisfeita. Então, quanto mais a mulher conseguir ficar calma e dizer, não, o que eu quero de ti é ter prazer desse jeito. Isso para mim tá bom. Quanto mais ela
ajudar ele a voltar pro corpo. O que que tu sente quando eu te toco assim? Como é que tu gosta que eu mexo no cabelo? Tu gosta que eu mexo nas costas? Quanto mais ela explorar áreas não sexuais, né? Porque isso é muito comum, os homens me dizerem assim, Manda, eu tava lá despretensiosa, ela começou a mexer no meu cabelo, começou a dizer como o meu cheiro era bom, começou a dizer como minhas costas eram lindas, começou a lembrar situações em que a gente tava super bem, disse que queria ficar comigo, que queria ficar comigo o resto da vida, que eu... Deu N referências de segurança, e ele disse, quando eu vi, eu tava com ereção. E quando eu vi, o sexo rolou. Então tem muito mais a ver com a mulher se manter regulada. E muitas vezes ela vem para terapia, né, para fazer com que ela encontre essa regulação, com que ela trate esses fantasmas todos que ela está tendo a respeito, né, do seu corpo, do seu desempenho, do interesse que o parceiro possa estar tendo. É quando ela está com essas coisas melhor resolvidas, ela consegue convidar o parceiro para qualquer experiência que seja estar presente no corpo. Porque o sexo só acontece quando a gente está habitando o nosso corpo. Então, quanto mais o casal puder focar naquelas coisas não sexuais, né? Porque às vezes vai tudo indo bem quando a parceira, a síndrome do cinto ou do botão da calça, quando chega naquele momento, entra na ansiedade de desempenho. Então, quanto mais for mais longe, né? Comer pelas beiradas e trazer muita validação. Os homens são muito visuais, mas também muito auditivos. Quanto mais puder ser validada questões de potência em outras áreas da vida, questões de atraência em outras áreas que não sexuais, né? Quanto mais for valorizado o toque, o jeito com que as coisas acontecem, as outras coisas, mais possível que esse homem possa olhar para esses pontos junto com a parceira e não para sua dificuldade e isso gerar uma regulação emocional. Então, é justamente o contrário, é tirar a sexualidade de foco e trazer a intimidade, trazer a proximidade, trazer a possibilidade do corpo despertar novamente as sensações, investir num sexo mais espontâneo, né? Muitas vezes, aquela cena do sexo, os dois de banho tomado, deitado na cama, sábado à noite, a hora de transar, chegando da festa, quando... Hora marcada. Isso, né? Quanto mais puder investir em sexo não programado, na questão mais espontânea, na questão mais lúdica, de brincar com isso, de voltar a se divertir junto. É muito comum os casais que param de se divertir, que já entram na sexualidade ambos tensos. E isso vai ser completamente contraindicado. Então, muitas vezes, eu passo para os casais aqui no consultório protocolos que eles estão proibidos de transar. Tipo, não, essa semana de jeito nenhum. Vocês vão explorar tudo que tiver fora, mas transar não pode. E às vezes isso gera um alívio tão grande que eles descobrem, e aí, na grande maioria das vezes, eles acabam, obviamente, desobedecendo e transando, porque não, mas aqui rolou e aconteceu. Então, e aí a gente consegue virar esse ciclo. Então, o jeito das mulheres arrumar. E também, Mauro, quero ressaltar o número de mulheres que me procuram com brochadas repetitivas. Ela diz, pô, é o quarto cara que eu tô saindo, que quando chega na hora H, ele brocha. O problema é comigo. Né? E muitas vezes eu tenho que responder que sim. Muitas vezes a mulher tem uma postura Concorda com ela? Sim, porque o raio não cai assim tantas vezes no mesmo lugar. Muitas vezes tem a ver com a postura dela, sim, tem a ver com a ansiedade dela, né? Não com a postura no sentido de é normal mulheres assim que não pode ser provocativa ou que não pode dar a entender. Não, não é isso. Mas muitas vezes a mulher tá com aquela ansiedade de ela desempenhar tão bem aquele ato sexual para deixar marcado, que ela entra nessa performance sexual e isso faz com que o sistema nervoso dela, estando, né, nessa ativação, carregue o parceiro para a ansiedade também. E aí esse ciclo se repete. Então, nesses casos, aí, as mulheres vão tratar essa questão de como elas estão vendo o sexo como o ponto de chegada, né, como o objetivo, enquanto elas estão numa ansiedade de desempenho, aí, diferente da mulher que não consegue transar, porque as mulheres, em geral, com lubrificante vão conseguir transar em qualquer situação, elas acabam gerando essa ansiedade de desempenho é tomada pelo parceiro. E claro que tem questões sistêmicas, do jeito que olha para os homens, da sua postura, do jeito com que ela está se envolvendo. Mas a gente também tem essa queixa de mulheres que se expõem a mais situações onde isso acontece. E isso gera também uma dor muito grande. E é diferente do que se possa imaginar, porque geralmente são mulheres muito bonitas, muito sexualmente atraentes, que realmente despertam um desejo de 9 a cada 10 homens, e essas que, em geral, têm mais dificuldade. Mas e a ansiedade de desempenho que elas geram também, né? Exato. Porque provavelmente na cabeça dela, ela chega de uma forma muito natural, né? Ou talvez até não tanto natural, mas
para aquele homem que almejou sair com essa mulher de forma, essa mulher que é tão atraente, que é tão bonita, que é almejada por tantos, por todos os caras, digamos assim, na cabeça dele tem que ser, ele tem que ter a melhor noite da vida dele, né? Ele tem que ter o melhor desempenho da vida dele, certo? E aí chega lá, ela já chega às vezes, muitas vezes com uma, digamos assim, com uma sede ao pote também por aquele relacionamento, por uma ansiedade de desempenho dela também, né? Pelo fato de já ter algumas experiências negativas antes, ela já chega de uma forma também com um pouco daquilo. Só que ela esquece que para o homem é um pouco diferente. O homem não basta ter uma lubrificação, ele precisa ter uma ereção para ter a penetração. E aí, meu amigo, depois que tu tá com um mulherão daqueles, né, digamos, com aquela tá com aquilo na tua frente e tudo mais, esquece. Tu entrou naquela paranoia, aquele parafuso, aí sim que as coisas não vão funcionar também. Então, interessante ter esses pacientes, assim, ter esse tipo de paciente também, né? É bem para ver aí os homens que estão assistindo aí, não é só com vocês que acontece, né? Pode acontecer também do outro lado. E tem essa tradução. O que eu tenho visto bastante também, cada vez mais comum, é o cara quando tá saindo com uma mulher que ele não tem interesse de manter uma relação, que ele tá só se divertindo, ele tem um desempenho ótimo. E quando ele sai justamente com aquela mulher que ele quer conquistar, que ele quer impressionar, que daqui a pouco ele quer ter uma relação séria, que ele quer escolher, é muito comum eu ter a síndrome da mulher da vida. O cara acha uma mulher, não dá, ela tem tudo que eu quero numa mulher. E aí eu tô broxando com ela. E justamente a ansiedade de desempenho é porque ela é tão importante, né? Ela tá sendo vista como tão valorizada que ele entra em ansiedade de desempenho. Então eu também vejo a síndrome da mulher da vida. Que ele encontra a mulher que ele tanto desejou, né? Seja para ter uma relação de casal mesmo, ou mesmo uma meta que ele tivesse, e aí começa a ansiedade de desempenho entra. Então, como as questões emocionais influenciam, né? E falar uma coisa que eu cada vez mais tenho explicado para os homens, e quando eu te encaminho eu percebo os homens muito desamparados, não sei se tu percebe isso também, né? A gente tem na medicina uma coisa meio louca, né? Porque a gente tem o pediatra e tem o geriatra, né? Mas para a vida adulta, a gente não tem especificamente um médico que nos ajude com isso. Acho que nós mulheres somos um pouco mais privilegiadas porque a gente tem a ginecologista. Então a gente sai do pediatra, passa para o ginecologista e a gente acaba tendo um acompanhamento longitudinal, né? A gente vai fazer exame todo ano, ou pelo menos com uma certa frequência, e a gente acaba levando muitas queixas clínicas de outras áreas para a gineco, que muitas vezes é quem vai nos encaminhar. Vai para um endócrino, vai para um cardio, vai para um... Né? Hoje eu vejo que está surgindo a medicina do esporte, está surgindo outras especialidades. Mas eu sinto um desamparo dos homens adultos. Eles não fazem esse movimento, não sei se você percebe isso de os pais, as mães se preocupam em levar as meninas no ginecologista, mas os pais não se preocupam, as próprias mães, em levar os filhos no urologista. E os homens ficam desassistidos. E eu brinco muito isso. Olha, você já teve pediatra, você vai ter um geriatra, você precisa ter um médico da vida. E muitas vezes eu tenho encaminhado para ti, encaminhado para o urologista para dizer, olha, você precisa de um médico que tenha uma visão integral, né, que consiga ver os teus hormônios, que consiga ver os padrões circulatórios, que acompanhe o teu funcionamento global e que seja o teu médico de referência para que você, se você tiver com problema em qualquer outra área, estômago, cérebro, seja alguém com quem você possa recorrer. E eu tenho feito essa campanha que eu faço em todo Novembro Azul, que é adote o seu urologista. E digo para as mulheres, não são tão habilidosos com o seu cuidado, possam ter essa visão de dizer, eu marquei a minha gineco, tu vai marcar o teu uro? Muitas vezes eu vejo que isso acaba sendo transferido para o cardiologista, acaba sendo para o endócrino, mas aí quando tem uma queixa específica, e o quanto a gente não se dá conta de que o urologista pode fazer esse papel, né, de olhar para o homem como um todo e de ser quem acompanha esse processo de mudança, né? Eu não sei se é uma visão romântica minha ou tu percebe que o uro pode ser o médico do homem. Então, acho que está coberto de razão, né, Dani? Mas eu te dou a razão não só nessa parte da minha especialidade, mas de uma forma geral da medicina. Hoje em dia,
a medicina está cada vez mais subespecializada e mais setorizada, né? Eu até falo para os meus alunos ali na UPF, a gente não pode ser aqueles médicos que ficam só pedindo exame, né? Tal exame está normal, não está, vai embora, não. Eu acho que a gente tem que ver o paciente como um todo. Isso que a gente aprende lá no início da faculdade, e isso que a gente tem que levar para o resto da vida. Então, os médicos, hoje em dia, ficam muito restritos às coisas da sua especialidade, como se tu não pudesse olhar algo da outra especialidade. E quando eu falo não poder olhar, eu não estou dizendo em interferir ou tomar condutas que você não está preparado. Eu estou dizendo de pegar os exames de um paciente. Doutor, o senhor pode me pedir um check-up, eu quero fazer um exame geral e tudo mais? É claro que eu posso. Faz os exames ali, tu não precisa tratar a diabetes do paciente, tu não precisa tratar necessariamente a dislipidemia ou então algum problema que vem alterado num eletrocardiograma. Você pode orientar esse paciente a procurar um especialista, a encaminhar um especialista de referência. Esse paciente já vai ficar muito grato a você. Entendeu? Então, eu acho sim que tem espaço para o urologista fazer isso, para o urologista acolher o homem, né? Só fazendo um adendo, lembrando que o urologista não é só médico de homem, a gente atende muita mulher, a gente atende muita queixa, né? De prolapso vaginal, de incontinência urinária, mas o nosso grande carro-chefe ainda acaba sendo, né, essa parte do homem vir a se cuidar. O homem mais velho tem muito disso. O homem mais antigo, ele tem o seu médico urologista que ele vai todo ano, que ele aproveita até essa época agora do novembro para ir lá fazer o seu PSA, fazer o seu toque retal e já pede, doutor, me pede todos os exames. Aí você pede função do rim, função do fígado, pede colesterol, pede tudo mais, pede eventualmente uma ecografia, pede, né? Tu faz o que tem. Veio algo alterado, se está dentro do teu conhecimento, dentro do teu, das tuas condições, atender e tratar esse paciente, ok. Agora, se tu tem algo que você não sabe ou que você acha melhor encaminhar para o especialista, não tem vergonha nenhuma de fazer isso. Né? Mas pelo menos você triou esse paciente, você identificou que tem algum problema, o que é o básico, né? É básico você pegar e identificar algum problema num exame que você pede e aí sim encaminhar esse paciente aí para um colega, né? Hoje em dia a gente tem algumas campanhas, né, até direcionadas pela Sociedade Brasileira de Urologia, que é a Jovem Vem Pro Uro, né? Onde a Sociedade Brasileira de Urologia tem feito cartazes, tem feito palestras, têm incentivado os jovens, os adolescentes a procurarem o urologista mais precocemente. Tem dado resultados. A gente tem atendido pacientes com 18, 19, seus 20 anos, que cada vez mais cedo têm vindo procurar orientação sexual, têm vindo fazer os seus exames de rotina, tem vindo, como a sexualidade tem começado muito mais cedo, os pacientes têm vindo fazer sorologias para ver se não está com nenhuma infecção sexualmente transmissível, né? E isso é muito bom. Porque assim, ó, eu vou te contar, tu imagina as bizarrices que a gente vê no consultório de pacientes com 30, com 40 anos de não se conhecerem o próprio corpo. E quando eu falo não conhecer o próprio corpo, é de pacientes chegar com 40 anos de idade, por exemplo, com uma fimose, ou seja, nunca conseguiu expor a glande, né, com o prepúcio cobrindo, e achar que aquilo é normal. Né? Doutor, mas não é normal isso aqui? Não, meu amigo. Por baixo daquele corinho ali do prepúcio, você tem uma coisa chamada glande, que é a cabeça do pênis. É verdade, tem que fazer o quê? Tem que expor para limpar. Então, parece bizarro, mas a gente vê pacientes assim. Tem pacientes que acham, por exemplo, que o freiozinho ali do pênis, ali da cabeça do pênis ali, é algo que não soltou, que deveria ter soltado tudo, enquanto é uma estrutura anatômica. Então, o homem, hoje em dia, por mais que a gente tenha muita internet ainda, muito acesso ao Google, a tudo mais, ainda é um bichinho, entre aspas, me perdoe a palavra, mas um bichinho que não se conhece, um bichinho teimoso que não vai para o médico, né? E é justamente isso que a campanha do Novembro Azul vem bater, né? Que o homem tem que se cuidar mais, tem que ter um médico de referência, eu acho sim, né? Reforçando, eu acho que o urologista tem que assumir esse papel. Eu sou muito a favor do urologista ser, entre aspas,
fazer uma parte assim de clínico do homem, né? Existem algumas correntes dentro da urologia que favorecem isso, né? E, na verdade, é algo que todo médico, né, deveria fazer. Claro, a gente tenta sempre focar na nossa especialidade, até para fazer algo melhor, mais bem feito e oferecer algo mais especializado para o nosso paciente. É óbvio, isso está coberto de razão. Mas acho que a gente tem que ter um olhar geral aí, né? E só aproveitando o ensejo aí, né? Que já chegamos a quase 1h30 de live, né? O Novembro Azul é uma das coisas que está aí para isso, né? É um movimento que está aí para isso. Ele reforça a questão do câncer de próstata, que ainda é algo que está no nosso meio, né? É o câncer mais comum em homens, é o segundo que mais mata no Brasil, né? Mas ele não reforça para o homem ir lá fazer o PSA, fazer o toque retal. Ele reforça para o homem ir ao médico, para o homem ir se cuidar, para o homem cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar, fazer atividade física, ir fazer exames de rotina. O que a mulher faz, que falaste muito bem, faz anualmente, faz rotineiramente, o homem não. O homem ainda é muito desleixado, ele deixa para ir no médico quando ele está com algum problema, quando ele está com algo que está afetando ele que ele já não consegue lidar com o dia a dia. Então, o Novembro Azul ele age muito nesse sentido. Não só na prevenção do câncer de próstata, que é algo, hoje, morrer de câncer de próstata é algo, digamos assim, que é um pouco inadmissível, né? Porque geralmente é um paciente que já chega numa fase muito avançada, que não se cuidou, não se preveniu antes, né? Mas que ainda acontece muito. Então, não é só para isso. É para ver a qualidade de vida, a saúde de uma maneira global do homem, né? Então, a gente tem que bater nessa tecla, tem que influenciar ao homem se cuidar mais, né? E, obviamente, tomar de exemplo as mulheres que se cuidam tanto normalmente, que vão aos seus médicos, à sua ginecologista, ao seu clínico, à sua clínica, né? Então, a gente tem que tomar como exemplo isso aí, né? E começar a se cuidar mais. Mas os dados são bem animadores, assim. O homem tem mudado esse pensamento, tem melhorado nesse sentido, tem vindo mais ao consultório também. E eu digo com relação a questões psicológicas. Hoje eu te digo que o meu público é 50% masculino, no mínimo. Tem uma boa procura, os homens têm se informado mais, né? Muitas vezes confiado nos seus médicos, confiado nas indicações que recebem, né? E são muito assertivos nos processos de terapia, né? Então, muitas vezes, sim, as mulheres podem trazer esse recurso também de poder oferecer mais opções, né? Às vezes o homem não vai naquilo que tem disponível, mas também cada vez mais tem essa cultura de... Hoje a gente tem, né, os profissionais mais expostos nas redes sociais, então eu percebo muito isso. O paciente que chega para mim, muitas vezes, ele já me segue no Instagram, ele já viu como eu falo, ele já tem uma ideia de como eu penso, ele já vai chegar de uma outra forma. Então também essa questão de informação, né, da possibilidade da gente escolher, ou ele não vai se identificar comigo e vai se identificar com uma outra pessoa, que também não existe. Exatamente. Daqui a pouco mas isso também, muitas vezes, o acesso à informação, o acesso ao que a gente passa aqui no Instagram, as pessoas confundem isso, né? Isso é uma informação que nós damos. É uma informação que você dá, é uma informação que eu dou. Não podemos confundir isso com formação, obviamente, né? Então, muitas vezes, chega com aquilo... Tem pacientes que chegam com aquilo que viu no Google e acham que aquilo é uma verdade absoluta. Como, na verdade, cada paciente deve ser avaliado de uma forma individual, né? O que é bom para um paciente pode não ser bom para outro. O que acontece com um paciente pode não acontecer com outro. A medicina é uma ciência que não é exata, né? Então, a gente não pode tomar aquilo, tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta de forma como uma verdade absoluta, né? Por isso é tão importante a avaliação individualizada feita por um profissional qualificado, né? Então, a gente tenta dar um norte, né, nas redes sociais, nos nossos vídeos, nas nossas informações, tenta dar um norte para os pacientes, né? Isso é extremamente importante, porque ajuda bastante, mas tem que sempre lembrar, tem que sempre dar o adendo que isso não basta, que a gente tem que consultar, procurar o profissional para manter aquilo, né, de uma forma mais personalizada e ver os problemas de forma individual, né? Sem dúvida.
né? Mas são portas, novas portas de entrada que hoje a gente tem acesso, né? E sem dúvida, percebo que os homens estão investindo mais no autocuidado, estão mais acessíveis para as questões de tratamento psicológico, de tratamento emocional, estão abertos a outras abordagens. Acho que também, né, a gente tem que dar esse crédito à medicina. Hoje eu vejo que eu recebo encaminhamento de vários urologistas ou médicos de outras especialidades que já começam a ver o psicólogo como recurso de ajuda, que também passam a conhecer o nosso trabalho, passam a perceber os universos com quais a gente pode transitar, né? E sem dúvida, tratamentos combinados, a gente vê isso toda semana nos pacientes que a gente tem em comum, né? O quanto eles melhoram mais rápido e também na psicologia, eu sempre vou descartar uma causa orgânica, né? A primeira coisa é sim saber se o paciente já passou por algum estágio clínico, né? A questão psicológica ela precisa de um organismo, então sempre vai ter que ter uma avaliação clínica, né? Então esse caminho muitas vezes chega por ti, o paciente vem para terapia, muitas vezes ele está da terapia, eu preciso que você avalie, e muitas vezes a gente encontra algum achado clínico que pode sim ser melhorado, nem que seja na estruturação, né, do estilo de vida, ou em alguma suplementação básica, ou em alguma regulação, em algum sono, alimentação, exercício, enfim, todas as questões de autocuidado. Mas também quero aproveitar para a gente falar disso, né? O Novembro Azul é para o autocuidado, é para a gente olhar para essa responsabilidade pessoal e intransponível que cada um tem de nós de, bom, se os homens cuidam tanto do carro que eles vão ficar um tempo e vender e comprar outro, como não vão cuidar do seu veículo, do que vai levar eles até o fim da vida? Esse não dá para trocar. Eu brinco muito com isso. Às vezes o cara faz 300 revisões do carro, cuida de cada barulhinho que dá no carro, ele vai ver o que é. E com o próprio corpo existe uma negligência, existe uma dificuldade de priorizar. Então, gente, esse é o nosso único recurso. Nossa mente, nosso corpo é o nosso único recurso, é a nossa morada certa. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade de se cuidar, de manter, sim, informações. Eu escuto muito de pacientes dizendo, daí quem procura acha, eu não vou virar aquelas pessoas que ficam procurando, e eu digo, acha cedo, trata cedo, resolve cedo, né? Quem procura acha saúde, né? Quem procura ajuda encontra recurso. Então a gente tem que mudar essa cultura de que eu só vou no médico quando eu preciso, de que eu só vou na terapia, né? Eu brinco assim, confunde com bombeiro, acho que quando tiver um incêndio enorme, aí eu vou lá ver, e aí é um momento muito difícil da gente conseguir realmente um bom resultado. Então, quando a gente pode contar com esses recursos, né? Tanto da medicina, quanto da psicologia, quanto da terapia sexual, para realmente a gente ter um olhar mais integrativo e que a gente vise não tratar sintomas, mas sim tratar o ser humano integral, as relações, o meio em que ele vive, o desenvolvimento de estratégias que ele possa viver melhor. E que com certeza isso vai refletir na sexualidade, na saúde como um todo. Exatamente. Bom, eu acho que chegamos a 1h30 aí já, né? Falamos bastante coisa. Não, se deixar, os dois falam um monte, né? Se deixar, a gente fala até amanhã aí, né? Então, queria agradecer muito a tua participação aqui, sempre o teu empenho, a tua parceria, de estar sempre disposta a nos ajudar os nossos pacientes aí, reforçando que é sempre muito importante ter algum profissional como você aí, né, ao nosso lado, ter um psicólogo, uma psicóloga ao lado do médico aí para os mais diversos assuntos, não só nessa questão de sexualidade que a gente falou hoje, mas muita coisa também, doenças graves, doenças terminais e tudo mais que a gente enfrenta no dia a dia também, né? Então foi bem bacana a live aí, deixar um agradecimento a todo mundo que participou, todo mundo que mandou pergunta. Acho que acabamos respondendo todos. Se alguém ficou sem alguma pergunta, manda aí pra gente no privado aí que a gente responde. E vamos programar uma próxima aí já, né? Que tem muita coisa para falar, né, Daiane? Vamos deixar os tagarelas, né? Vamos começar a fazer pauta quando a gente atende um paciente, um caso clínico, para a gente lembrar das coisas que a gente discute, né? Que acredito que possam ser. Também te agradeço bastante, é muito mais tranquilizador quando a gente tem um médico que pensa parecido, que tem esse olhar mais integrativo, que dá esse valor para a questão emocional, e com certeza são os nossos pacientes que ganham, né? Então, obrigada a todo mundo. Também fico totalmente disponível para perguntas, respostas no Instagram, ideias de novas lives, temas que vocês querem saber, fiquem muito à vontade para também nos ajudar a construir conhecimentos que sejam úteis para vocês. Muito obrigada, Mauro, foi divertido.
Valeu, igualmente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Uma boa noite para todo mundo.